Olá pessoal, boa tarde para todo mundo. A gente começa o resumo de notícias do bncamazonas.com.br falando do caso Adail, que foi tema de debate lá em Brasília, no Supremo Tribunal Federal, e é para lá que a gente vai ao vivo com o repórter Carlos Eduardo Matos, que tem as informações para a gente. Cadu, boa tarde para você. Teve dois parlamentares que levaram esse caso a Carmen Lúcia, a presidente do STF. Conta para a gente o que aconteceu por aí, hein? Boa tarde, Jordano. Boa tarde, amigos internautas que nos acompanham aqui no BNC do Facebook. Jordano, um grupo de parlamentares, né, que formam a Frente Parlamentar de Promoção e Defesa da Criança e do Adolescente, que é uma frente parlamentar criada aqui em conjunto entre a Câmara dos Deputados e o Senado Federal. Um grupo de parlamentares foi hoje pela manhã com a presidente do STF e também presidente do CNJ, o Conselho Nacional de Justiça, a Carmen Lúcia, né? Eles foram lá, conversaram por cerca de 45 minutos, entre 45 minutos e uma hora, e saíram lá com resultado positivo, né? Pelo menos com a esperança de que o pleito deles vai ser atendido. O que os parlamentares querem? Eles querem, já comemoraram, né, a nulidade do indulto natalino que foi concedido a Adail Pinheiro. Agora o que eles querem é o fim da redução da pena. Eles querem que o Tribunal de Justiça do Amazonas reveja a sua decisão em ter reduzido a pena de Adail Pinheiro, que foi condenado por diversos crimes ligados à exploração sexual de crianças e adolescentes lá no município de Coari. Então o que eles querem é a redução. Por quê? A redução que propiciou uma série de brechas jurídicas que resultaram no benefício do indulto natalino. Então, Adail Pinheiro ele foi condenado a 11 anos e 10 meses de prisão inicialmente. Mas depois de umas brechas jurídicas, prescrições de alguns pontos, né, da culpa que era imputada a ele, acabou que resultou na redução da pena para 10 anos e 4 meses de prisão. Com essa redução em 4 meses de prisão, além de outros artifícios, como bom comportamento, que havia alegado, entre outras coisas, né, que o crime não teve grave ameaça, né, e nem agressão às vítimas, segundo o argumento da defesa, ele acabou recebendo o indulto. Então, agora, a senadora Vanessa Grazottin, a deputada Maria do Rosário e a deputada Érica Cocai, e inclusive o senador Magno Malta, estiveram lá com a presidente do STF, a Carmen Lúcia, pediram para que a presidente Carmen Lúcia inicie um diálogo com o presidente do Tribunal de Justiça do Amazonas, o desembargador Flávio Pascarelli, para que reveja essa decisão, né? Para que inicie um diálogo para verificar o que houve para que essa redução da pena tivesse sido concedida, né? Para que o assunto seja revisto. Porque sem isso, a defesa vai acabar arrumando outros artifícios para conseguir um novo benefício para Adail Pinheiro. Então, eles querem brecar essa situação. A senadora Vanessa Grazottin, ela afirmou que elas querem que essa decisão da redução da pena seja voltada atrás, afinal de contas, essa atitude tomada pelo Tribunal de Justiça é uma atitude que não educa e também não ajuda o combate à violência às crianças e adolescentes. E a deputada Maria do Rosário, do PT Gaúcho, né, ela comemorou inicialmente, inclusive nós demos no site BNC Amazonas a comemoração dela quando saiu o indulto natalino, mas ela falou que essa luta vai ter que continuar para que essa redução da pena seja revista. Afinal de contas, para ela, não tem como deixar que ninguém que seja abusador de crianças e adolescentes continue impune. Ou seja, quem cometeu crimes de violência contra crianças e adolescentes não pode receber um benefício como esse, nem indulto de Natal e nem redução da pena. Daniel? Obrigado, Cadu, pelas informações aí de Brasília, informações do Supremo Tribunal Federal. E a gente continua falando de Brasília, mas continua falando também do caso da bancada do Amazonas, que não está participando de uma discussão importante, que é a reforma da Previdência, no seguinte aspecto. Há uma proposta de mudar o imposto, o ICMS, para um imposto chamado Imposto de Valor Agregado.
E o que acontece a partir desse ponto é que na proposta que deve ser encaminhada ao governo federal é que se troque esse imposto pelo COFINS, que é justamente o imposto que beneficia a Zona Franca de Manaus, pode gerar problemas de geração de emprego na cidade de Manaus, é uma ameaça à Zona Franca de Manaus, então você acompanha essas informações todas aqui no BNC. Pode baixar a segunda, para a gente mostrar um pouquinho da matéria. Pode gerar problemas para a Zona Franca de Manaus, e aí a bancada ainda está fora desse debate, né? Vamos mudar de assunto agora para falar com Boa Vista Roraima, já está nadinha? Boa Vista Roraima, Luiz Valério, BNC Roraima. Luiz, tem um pacto aí de paz, digamos assim, entre o governo do estado e deputados estaduais? Boa tarde para você. Boa tarde, Jordano. Boa tarde aos ouvintes do BNC Roraima. Pois é, hoje, na abertura dos trabalhos na Assembleia Legislativa aqui de Roraima, a governadora Sueli Campos, do PP, ao final da leitura da mensagem governamental, propôs um pacto entre o governo e os deputados para que sejam votados e aprovados todos os projetos que são importantes para o Estado, para o desenvolvimento do Estado. A governadora Sueli Campos sugeriu que fossem deixadas de lado as picuinhas políticas, as diferenças partidárias, para se debruçar, tanto o governo quanto os deputados, sobre os assuntos realmente de interesse do Estado. Aí ela falou que vai enviar à Assembleia projetos de reforma administrativa, na área da saúde, na área da educação e também sobre energia renovável, como eólica e solar. E daí a importância dos deputados tratarem esses assuntos de forma desarmada partidariamente para que o Estado saia ganhando. Outra questão que foi destacada na Assembleia Legislativa diz respeito ao fato de que o governo está trabalhando a construção de uma base de apoio com maioria, porque nos 2 primeiros anos o governo de Roraima teve minoria na Assembleia Legislativa e perdeu em muitas decisões importantes, muitos projetos importantes, porque a oposição era a maioria. Agora, o governo está conversando de uma vez só com 6 deputados que antes compunham o G13 para que eles passem a compor a bancada governista e assim o governo passe a ter maioria na Assembleia Legislativa. É isso aí, Jordano. Luiz, só explica para a gente um pouco, havia um clima, a gente está falando de paz aqui justamente porque havia uma questão a ser resolvida, digamos assim, entre o governo, né? Havia um clima de tensão, era exatamente isso. Explica só para a gente, aqui também do nosso público do Amazonas, também compreender como está funcionando aí essa questão política. Exato, por conta dessa animosidade de o governo não ter maioria na Assembleia, houve 1 ou 2 parlamentares que levantou a hipótese de pedir o impeachment da governadora sem muita base, diga-se de passagem. E aí ficou desse jogo de empurra-empurra, jogo de interesse político, na verdade, durante 2 anos. Agora, desde o final do ano passado, a governadora Sueli Campos, o seu líder do governo, que é o deputado Brito Bezerra, vem costurando esse acordo para que seja possível aí alguns deputados que até o ano passado estavam na oposição passem a integrar a bancada governista na Assembleia Legislativa. Luiz, só para a gente terminar, já existe paz, digamos assim, entre ela e o Jauser? Olha, se existe paz entre o governo e Jauser Renier, o deputado Jauser Renier está meio assim que, digamos, stand-by. Desde que ele teve esse problema da decretação da sua prisão, ele pediu licença algumas vezes. Quem está presidindo a Assembleia interinamente é o deputado Gerson Chagas, e o deputado está meio assim que, digamos, como eu falei, de stand-by. Me parece que está havendo um entendimento, ou pelo menos menos animosidade entre o governo e a Assembleia Legislativa, ou entre o governo e o deputado Jauser Renier. Luiz, muito obrigado pelas informações daí de Roraima, boa tarde para você. E amanhã a gente continua com esse bate-papo aqui, com as informações daí de Roraima. Boa tarde para ti. A gente agradece a participação do Luiz. Agora a gente fala de política local, porque hoje de manhã teve encontro entre o prefeito em exercício Marcos Rota e o governador José Melo. No encontro no Conselho de Administrativo da SUFRAMA, hoje de manhã, no evento lá, que teve a presença do ministro de Comércio Exterior, Marcos Pereira. E aí teve uma questão clara aí em relação a transporte coletivo. O Rota disse que, em nome de uma antiga amizade, de uma velha amizade, conversou com o governador e falou de tarifa, falou do subsídio que o governo do estado retirou, vai fazer quase um mês, né? E aí tem essa discussão toda do aumento da tarifa do transporte coletivo.
Tem um vídeo para você conferir no bncamazonas.com.br, um vídeo exclusivo do IBNC, da frase do Rota, né? Que ele disse exatamente isso. Eu procurei o governador e aí, em nome de uma boa amizade, uma antiga amizade, a gente vai conversar sobre a tarifa, sobre o subsídio. Na saída, a gente vai pedir para o segundo trocar a tela. No final do evento, o governador José Mello falou ao BNC também sobre essa situação toda. E ele disse que o Rota não tratou muito bem essa questão da tarifa. Disse que apenas tinha pedido uma reunião, tinha pedido um encontro em nome dessa velha amizade, mas que o governador também não disse que não tinha problema, que recebe, tanto é que o título da matéria é Rota esperado no Palácio do Governo. E aí tem a entrevista exclusiva também do governador José Mello falando sobre esse assunto. E aí fica aí mais uma vez o debate, vamos ver se essa questão se resolve em torno do transporte coletivo, né? Tem sido aí um clima de tensão, digamos assim, entre o Poder Executivo e o Poder Executivo Estadual e o município, né? A gente vai mudar agora a tela para falar do imediato com os destaques do imediato, destaques de cidades e polícia. Agora sim, hoje de manhã teve um acidente na orla de Manaus, um porto privado da cidade. 2 balsas se chocaram, não teve feridos, mas teve essa imagem forte aí, ó. 2 caminhões por pouco não caíram dentro do rio. A informação que se tem é que os barcos, quem estava pilotando as balsas não conseguiu, por conta da correnteza, elas se chocaram por conta da correnteza. Tem essa imagem forte também, tem um carro danificado aí nesse acidente, num grande impacto num porto aqui na orla da cidade de Manaus. E a gente termina o resumo de hoje também falando no imediato ainda dessa história impressionante de uma mãe que há 1 ano procura o filho. Essa mãe ela é de origem do Careiro da Várzea, aqui no interior do Amazonas, e aí tem essa história impressionante de uma mãe que procura o filho há 1 ano, ela não sabe o paradeiro do filho, não sabe se morreu ou não, e o imediato conta essa história na íntegra para você acessa lá a fanpage do Imediato no Facebook e tem todas as informações desse drama dessa família, dessa mãe. E aí você confere todas as informações lá no Imediato. Outras informações a qualquer momento. Muito obrigado pela sua companhia. Curta e compartilhe esse vídeo com as principais informações e a gente volta amanhã no mesmo horário. BNC, você precisa saber. A vida no interior não é fácil. A gente luta e trabalha duro. Mas, com o apoio de sua agência de fomento, o governo do Amazonas já levou 128 milhões em financiamentos do Banco do Povo a 26 mil empreendedores, gerando emprego e renda. Mais tecnologia e produtividade, o trabalho de nossa gente impulsionando a economia. Depois da ajuda do governo, melhorou a minha produção e os negócios estão indo de vento em popa. Governo do Amazonas, governo das pessoas. A vida